Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Doce Café com Espiritismo. Hoje eu tenho a honra de receber Blanda Vieira com o tema Livre, Arbítrio e Fatalidade. Blanda, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que estou agradecida pelo convite. A Casa Paulo Estevão sempre nos abrindo as portas com tanto carinho, com tanta generosidade. Mas devo dizer que esse novo formato realmente deixa a gente um pouco ansioso. A gente vai pedir paciência e caridade para quem estiver nos assistindo, né? Porque a gente vai desenrolando aqui, tentando dar melhor, assim, se virando nos 30. Porque esse modelo realmente é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Verdade. Então vamos começar? Vamos. Para falar sobre livre-arbítrio e fatalidade, por ser um tema muito complexo e baseado no Livro dos Espíritos, nós resolvemos trazer uma historinha primeiro para ilustrar uma situação e a partir dela nós entendermos o quanto o livre-arbítrio e a fatalidade elas pesam e interferem nas nossas escolhas e nos caminhos que a nossa vida trilha em geral. E, em homenagem, claro, a esta casa maravilhosa que nos convida, nós vamos trazer o trecho do livro Paulo e Estevão. Quando o livro Paulo e Estevão vai começar, você já leu o livro? Você gosta do livro? Quem não gosta, pelo amor de Deus? É um divisor de águas na vida da gente, né? Perfeito. Eu confesso que quando eu li a primeira vez, eu estava curiosa por Paulo. Eu queria ver Paulo, eu queria saber de Paulo. Só que Emmanuel, quando ele inicia, você não vê Paulo em lugar nenhum. Demora. Ele vai começar em Corinto. Aí ele vai descrever o cenário de Corinto naquele momento. E é a partir daqui que nós vamos entender um pouco. Corinto, naquele momento, passava por grandes revoluções, por questões políticas muito intensas. Corinto havia sido colonizada, digamos assim, pelo Império Romano, e tinha sido Licínio Minúcio, o general que havia ajudado a invadir e tomar aquelas terras. Ele havia voltado para Roma, e naquele período, ali mais ou menos 34 depois de Cristo, Licínio Minúcio havia retornado a Corinto. Era um local que a gente pode brincar e dizer assim, que era a Itabaiana da região da Grécia. Porque Itabaiana é o lugar onde todo mundo se cruza, onde todo mundo passa. Corinto era esse lugar, onde o Ocidente e o Oriente se encontravam, haviam comércios diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes interagindo naquele lugar. E por conta disso também, a liberdade, ela deixou de ser liberdade e passou a ser libertinagem. Então havia tirania, havia sensualidade em excesso, havia abusos de toda sorte. E por conta de todos esses abusos, os escravos de Corinto haviam entrado em rebelião. Então Licínio Minúcio havia retornado para oprimir esta rebelião e havia trazido consigo inúmeros soldados romanos. Então, quando a obra vai começar, isso é um fato consolidado que todos que ali viviam sabiam o que estava acontecendo. E por que eu estou referindo isso com tanta intensidade? A gente vai entender mais na frente por quê. E aí, o que é que estava acontecendo? Ele conta que a cidade, que geralmente era muito cheia de vida, ela estava silenciosa. Quase não havia ninguém andando na rua, só os soldados romanos que você via para cima e para baixo, e que havia uma vibração de medo na cidade. Quando a gente vai começar, ele diz então que um senhor de idade, que pelas faces você percebia que era judeu, era de origem judaica, um idoso com as barbinhas brancas e a roupinha, estava caminhando em meio à cidade, em meio àquele silêncio, aquele medo e aquela opressão, carregando uma cestinha no braço. Pela cesta, você percebe que ele estava indo ao mercado. E aquele senhor de idade, que se chama Joquedebe, para os íntimos Joquinho, vamos brincar assim. Joquedebe, então, se encaminhava para o mercado e, em determinado momento, ele cruzou com soldados romanos. E aí ele passou e disse, Deus me livre, deixa eu fingir que não existo, eu sou uma porta, ninguém está me vendo, né? Se eu fechar meus olhos, ninguém vai me ver. Joquedebe, então, tenta passar despercebido. Os soldados, vendo aquilo, dizem, para onde vai, judeu miserável, e coisas bem execráveis, quem é você para passar e não cumprimentar os soldados de César? Aí toma-lhe cacete no coitado do senhorzinho, e toma-lhe tapa o coitado do Joquedebe. Naquele momento, Emmanuel descreve
o quanto aquilo causava revolta dentro de Joquebede. Porém, ele olhava para os bracinhos magros, não tinha o que ele fazer, além de, naquele momento, receber aquela opressão. Mas no olho dele, nos olhos dele, você via que havia ali silêncio, mas não era um silêncio de quem é calmo, era um silêncio de que ele tinha consciência de que ele não conseguiria revidar. Então havia, junto com o silêncio, revolta. O soldado então dispensa e Joquebede vai para o mercado. Quando ele chega ao mercado, que ele está fazendo suas compras, vem então um romano em uma liteira, que era uma espécie de cadeira coberta, carregada nos ombros dos escravos. Então eles chegam com aquela liteira, o romano chega e ele começa a dizer que por decreto de César, o governador havia informado que quem se sentisse injustiçado, quem sentisse que havia alguma reclamação ou revolta, no dia seguinte o tribunal seria aberto e todos os casos deles seriam julgados. E aí começou a polvorosa, né, no mercado. Poucas pessoas, mas acho que tinham que ser sábio, mas não pode ver uma fofoca. A gente não pode ver uma fofoca que a gente quer comentar. Então todos falavam sobre isso. E entre as discussões, alguns diziam que achavam que aquilo era justo e outros diziam, em termos modernos, quando a esmola é muita, o santo desconfia. As pessoas já estavam um pouco desconfiadas. Mas Joquebede ouviu aquilo e sentiu que talvez fosse uma oportunidade. E ele começa a rememorar que ele já tinha sido um judeu muito rico em Corinto, que ele tinha muitas terras, uma condição financeira, um casamento, era ele, a esposa, os 2 filhos. Só que quando Licínio Minúcio veio da primeira vez, ele já botou os olhos na riqueza de Joquebede. Então Joquebede foi acusado falsamente, passou por um processo, foi preso, todas as suas terras e todas as suas riquezas foram tomadas. Sua esposa, em profundo desespero, entrou em depressão e não conseguiu sobreviver. Ela acabou falecendo de tristeza e só lhe restou os 2 filhos jovens. E aí ele lembra dos filhos, daqueles filhos queridos e amados, de como eles são filhos muito filiais e muito queridos para ele. Mas aí ele começa a rememorar toda a raiva que ele passou, toda a injustiça que ele sofreu, toda a perda de tudo aquilo, e aquilo começa a pesar dentro dele. Ele então termina suas compras com aquele coração pesado e resolve voltar para casa. E ele pensa, como todo mundo pensaria, vou evitar encontrar com os soldados, vou pelo caminho mais longo, que é para não me encontrar com eles de novo. Com certeza. Pegou o caminho mais longo. Quando ele estava passando pelo caminho mais longo, veio um outro grupo de soldados romanos. Aí ele ficou naquele famoso vou ou não vou, porque ele pensou, cumprimento ou não cumprimento? Cumprimento, rapaz, eu passei sem falar, tomei um cacete, vou falar. Vi soldados de César, todos praticamente se curvando em humildade. E o soldado vira para ele e diz, quem é você, judeu miserável, para levar a palavra, falar para um soldado romano? Dele aqui uns cacetes, aí pegam e batem no coitado do Joquebede, ao ponto de a surra dessa vez ser uma surra que ele pensou que ele ia morrer. Ele começou a sangrar pelo nariz e aí aquilo foi dando uma raiva dentro dele. Aí sim, é que ele olhava para os braços e ele sentia a raiva de ser velho. Ele sentia aquela dor de não poder revidar, de ter que apanhar calado porque ele não conseguiria responder, de toda a opressão. Por que tudo só acontece de ruim comigo? Por que todas essas dificuldades? Aquela velha lenga-lenga que a gente gosta, né? Quando a gente adora se vitimizar. Assim, Joquebede estava guardando ali aquela mágoa, aquela revolta. A gente costuma brincar dizendo assim, né? Que a vida tem um jeito especial de humilhar o CLT. Pronto, é quase a mesma coisa com Joquebede. E aí a revolta dele era muito grande. A dor e a raiva, aquilo foi consumindo dentro dele, foi criando uma raiva muito grande. Ele voltou para casa. Quando ele estava voltando para casa dele, de toda a terra que ele tinha, sobrou apenas uma pequena chácara, que era onde ele vivia com seus 2 filhos. Abigail, de mais ou menos uns 18 anos, e Gesiel, de 25 anos, eram seus 2 filhos. E quando ele se aproximava, ele já via aquele portãozinho repleto de flores, aquele jardim bem cuidado, aquele cheiro de flores maravilhoso. E quanto mais ele se aproximava, além de sentir o cheiro das flores e ver a beleza, ele ouvia a voz de Gesiel. Então ele cantava enquanto lavrava a terra.
E ele cantava glórias a Deus. E agradecia a Deus pelo trabalho, agradecia a Deus pela fartura da terra. E ele cantando e louvando ao Senhor e trabalhando na terra. E aquele ambiente gostoso, aquela coisa de serenidade, ele vem, Abigail recebe ele com amor. E quando ela vê o pai todo ensanguentado, o coração dela chega, dói. Chama Jesiel, vamos cuidar do nosso pai, vamos conversar com ele. Joquedebe, então, naquele momento, tomado de profunda revolta, depois de tudo, ele começa a, como uma criança que sofreu na rua e volta para casa, para os pais, e quer ser ouvido, quer ser visto depois de tudo o que passa. Joquedebe, como uma criança, começou a colocar todas as suas mágoas e o quanto aquilo tinha machucado, e o apanhou, e aquilo, e ele relembrou as mágoas antigas, as mágoas recentes, e ele olhava para Jesiel com a esperança de ver nos olhos de Jesiel a mesma raiva que ele estava sentindo. Mas não havia raiva nos olhos de Jesiel. Jesiel dizia: Pai, Deus, nosso Pai, não vai nos abandonar. Ele é bom, Ele é justo. Não temos por que ficar guardando essa mágoa. Então Jesiel sempre tentando apaziguar o pai, trazendo a fé dele, a confiança de que Deus tudo fazia para o melhor e que nada seria por acaso. Mas Joquedebe estava revoltado. E aí ele contou que no outro dia ele ia para o tribunal. E Jesiel disse: meu pai, mas quem vai presidir o tribunal é justamente Licínio, o homem que tomou tudo naquela época. E o senhor não acha que isso é uma armadilha, meu pai? Não, mas eu vou, porque Deus é o Deus de justiça. Porque é olho por olho, dente por dente. Porque a gente é assim. A gente, quando sofre alguma coisa, mas Deus há de fazer, mas Deus há de resolver. A gente sempre espera que Deus exerça a nossa vingança. Só que a gente chama de justiça. Só que nem sempre é. Então, ele disse: não, porque não é possível, porque eu sou filho deste Deus dos exércitos e Deus disse que era olho por olho e dente por dente. Então eu vou reclamar porque eu mereço a minha justiça. O que ele não percebia é que a justiça dele estava permeada de um desejo de vingança, de um orgulho ferido. E Joquedebe não percebia isso. E Jesiel: mas meu pai nada. E Jesiel então sentiu uma inspiração e disse: então, pai, já que minhas palavras não conseguem modificar o seu pensamento, vamos aqui nas escrituras, vamos abrir o que as escrituras dizem. E Jesiel então abre as escrituras. E agora eu vou pegar minha cola, porque a palavra que Jesiel tira é tão bonita que eu não quis nem parafrasear para não fazer errado. Quando Jesiel abre, cai em Provérbios nas escrituras e diz: filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aqueles a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Gente, eu vou repetir, porque eu acho inclusive que isso também serve para o Paulo e Estevão. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. E naquele momento, todos entenderam que o Evangelho dizia a ele que não buscasse a vingança, que ele recebesse a repreensão, porque era a forma que Deus o estava educando. E Joquedebe entendeu. Mas apesar de ter entendido, assim como nós, Joquedebe era teimoso. E aí ele insistiu: mas eu vou mesmo assim, eu vou porque eu mereço minha justiça, porque eu quero uma indenização, e revoltadíssimo, sem perceber que suas escolhas estavam sendo pautadas pelo orgulho. Então, no dia seguinte, Joquedebe foi. Tinham poucas pessoas, não tinham muitas pessoas, porque a maioria achou que era uma armadilha. Só foi realmente... A gente tem o hábito de, sabendo que aquilo ali não é bom, mas a gente vai por insistência, mesmo sabendo que pode dar errado, porque a gente acha que não é como se fosse algo que diz assim: é um lucro fácil, é uma oportunidade fácil, A gente se ilude com essas propagandas enganosas. Eu faço até um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje, que eu vejo muito isso na propaganda de Bet. Vende uma ideia de algo fácil. Venha! Isso mesmo. Você bota R$1, todo dia tem prêmio de não sei quantos mil. Por quê? E aí, quem é que cai nesse golpe? Quem cai? Isso que eu ia perguntar. Quem cai nesse golpe?
pessoas que acham que o caminho mais fácil vai resolver, pessoas que sempre têm aquela coisa do... Como é que eu posso explicar isso de uma forma... Não é só de querer que a coisa venha fácil, mas é do esperto, assim, de querer tirar vantagem. De quem quer tirar vantagem das situações, de quem acha, entende? É uma mentalidade. E aí cai nesse golpe. Aquilo era um golpe. Jesiel percebeu, todo mundo percebeu, mas Joquedebe, movido por escolhas, movido por emoções, de achar que aquilo era o caminho, ele se deixou seduzir por aquele golpe. E ele caiu no golpe, porque quando ele chega lá, que vai começar o julgamento, que chega a vez dele, quem está presidindo é Licínio. E aí ele começa a derramar todas as suas mágoas, com a retórica e a revolta de quem já não aguenta mais. E eu, porque vocês fizeram comigo assim, porque minhas terras, porque meu dinheiro, minha posição, porque eu apanhei na ida, apanhei na volta. E ele jogou toda a mágoa dentro dele naquele momento e fez a sua reclamação. Foi levado para um canto e aí foram aguardando os julgamentos. E todo mundo sendo julgado e nada dele. E todo mundo sendo julgado e nada dele. E todo mundo sendo julgado e nada dele. Quando finalmente chegou a vez dele, o rapaz leu a sentença e disse: para o senhor Joquedebe, foi percebido que o seu pedido foi negado, indeferido e mais. Foi percebido que hoje você está morando numa suposta chácara que não é sua, é de Licínio, e você e seus filhos têm 3 dias para arrumar suas malas e saírem, porque essa suposta chácara que você acha que é sua, não é sua, é de Licínio. Naquele momento o mundo dele caiu. E em extrema revolta, olhando com ódio profundo para Licínio, ele questiona: sua consciência não dói? Você está tirando o que é meu, você está tirando toda a condição de sobrevivência de um idoso. Eu já não tinha nada, e o pouco que eu estou tirando, você não se sente mal pela sua avareza, crueldade? Só que ele viu que Licínio não estava nem aí para ele. E quando ele percebeu que por sua escolha, ele diria até, por sua escolha inconsequente, ele acabara de perder naquele instante o pouco que ele tinha com seus 2 filhos. E aí ele começa a implorar: eu sou um pai de 2 filhos, pelo amor de Deus não faça isso, pelo amor de Deus não faça isso. O Licínio olha para ele e diz: muita ousadia, vem aqui e dê 10 cacetadas nele. Aí o soldado vem e 10 bastonadas, ele sai totalmente apanhado e é jogado para fora do tribunal. Quando ele sai, que ele está completamente desnorteado, Joquedebe, em estado completamente aliado, e ele olha para a rua e o ódio sobe nele. Porque ele vê o templo da deusa, pessoas saindo embriagadas, com o cheiro da sexualidade desenfreada. Aí vê os patrícios andando no ombro dos escravos, que os escravos praticamente sem dignidade. E ele olha para tudo aquilo e ele diz: eu que sempre cumpri a lei, eu que sempre estive, eu que sempre acreditei no Deus único. E ali, naquele momento, por acreditar no Deus único, ele se sente superior àquelas pessoas e sente um ódio profundo de aquelas pessoas viverem em condições muito mais leves e muito mais felizes do que a dele, que acredita no Deus único. E aqueles que não acreditam estavam vivendo uma vida boa e ele não. E aquilo sobe dentro dele um ódio profundo, porque no fundo ele se achava superior. E aí, quando ele vai para cá, ele começa a surtar, vem na memória dele a imagem de Jesiel e Abigail, como quem vai tentando refrigerar a alma dele, lembrando o carinho dos filhos. Só que aí, mais uma vez, como nós, ele começa a remoer de novo: mas apesar disso, eu perdi tudo. E aí fica: mas era tudo que eu tinha, e ele tirou tudo. Aí começa a vitimização, e a remoer, e a se queixar. Ele então retorna para casa, e naquela vibração de raiva, de um orgulho ferido, de um senso de superioridade e de tudo aquilo rondando dentro da cabeça dele, e aquele ódio, quando ele está indo no caminho de casa, ele decide não ir direto para casa. Ele entra nas terras de Licínio e resolve tocar fogo na terra. Então ele acende um mato, toca fogo, a terra estava seca, o fogo se alastrou, parecendo um dragão. E ele, como todo menino maligno que faz coisa errada e sabe que faz coisa errada, correu para casa. E Abigail: meu pai, não, ele: meu pai nada. Correu para dentro do quarto, trancou a porta, porque menino maligno se esconde quando faz alguma coisa que sabe que está errado. E ele esperando o Jesiel voltar para casa, porque ele precisava do suporte moral de Jesiel.
E ele o dia todo esperando, ele só ouvindo barulho, eram os animais morrendo, era o povo gritando, era o fogo comendo tudo nas regiões em volta. E ele, cadê Jeziel? Finalmente Jeziel chega em casa de noite. Cansado, abatido, todo fumaçado de cinza, com a roupa meio chamuscada, as mãos feridas, porque quando ele viu o fogo, ele resolveu ajudar a apagar. Joquedebe então vem e senta-se com os filhos e começa dizendo que foi, e com lágrimas nos olhos, dizendo que perdeu o caso. E junto com o caso, ele perdeu a casa. Ele perdeu a chácara onde eles viviam, que era tudo que eles tinham para sobreviver. Nesse momento, gente, eu não sei vocês que nos ouvem, eu não sei, mas eu tinha virado e digo, eu não avisei, eu disse, tame aí agora, receba. Qualquer ser humano. Né? Eu já ia dizer logo, eu falei, não me ouviu, tá? Receba, que eu já lhe disse, teimosia danada dessa, tá aí agora, engula. Porque a gente é assim, descarado. Jeziel não. Jeziel olhou para o pai e nenhuma palavra qualquer de crueldade saiu de seus lábios para o seu pai, pelo contrário. Jeziel disse, pai, tá tudo bem, Deus é um pai amoroso e ele há de nos mostrar o caminho. Não se preocupe, eu mesmo vou organizar tudo que precisa ser organizado aqui e nós vamos embora. E eu sou jovem, eu sou forte, eu trabalho aqui, eu trabalho em qualquer lugar, nós vamos sobreviver e nós vamos ficar bem, porque Deus é por nós. Uma fé muito forte. Naquele momento, Joquedebe debulha-se em lágrimas da sua falta de fé e confessa a seu filho, não é só isso, Jeziel, e conta que incendiou a região. Naquele momento, Jeziel sente uma dor muito grande, mas mais uma vez, ele não aponta o dedo acusatório para seu pai. Ele diz, meu pai, por que o senhor fez isso? Lembre-se, meu pai, quantos inocentes sofreram por conta dessa escolha. O senhor usou a mão da maldade. Ali naquele momento ele diz, o senhor não podia ter seguido esse caminho. Porque veja, quantos animais inocentes morreram. 2 escravos, amigos nossos, que sempre nos ajudaram em tudo, tão extremamente feridos a ponto de morte. E eles sempre nos estenderam as mãos, meu pai. E agora o que nós podemos fazer é orar e entregar para Deus. Ele então chama Abigail e diz a Abigail, vamos cantar o salmo que nossa mãe nos ensinou para os momentos de desespero. E eles então começam a cantar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eles começam a cantar o Salmo 23 enquanto aguardam. A noite então vai transformando-se próximo ali da madrugada e eles em oração, os soldados chegam, prendem os 3. Nesse ponto eles são levados a julgamento. Joquedebe é assassinado na frente dos 2 filhos. Jeziel pede que Abigail cante a prece dos aflitos para confortar a alma do seu pai. Jeziel é transformado em escravo, perde sua identidade, porém o canto de Abigail foi tão intenso que os algozes não conseguiram fazer nada com ela. Então ela foi liberada. Entretanto, ela ficou completamente sozinha e tudo que ela tinha era a roupa do corpo. Jeziel, então, é levado como escravo. E aqui eu conto essa historinha. Quando eu li pela primeira vez, eu só conseguia chorar e me colocar na posição de Joquedebe, como quem diz, quanta injustiça Joquedebe sofreu. Meu Deus, quanta dor! Entretanto, com o passar do tempo e várias leituras, nós vamos percebendo que Emmanuel vai deixando sutilmente no texto pistas que muitas vezes nós deixamos passar. E aqui é que a gente vai discutir livre-arbítrio e fatalidade. A gente percebe que algumas coisas eram fatalidade, não havia o que eles pudessem fazer. Por exemplo, a primeira vez que eles perderam tudo, ali era uma fatalidade. E tanto é que os provérbios disseram que ali foi como quem Deus diz assim, filho, eu estou lhe educando. Porque conforme você vai lendo a narrativa do capítulo, você vai vendo o quanto, apesar da sua idade, Joquedebe era extremamente orgulhoso, extremamente presunçoso, que ele guardava ranço e mágoa todos esses tempos. Ele nunca conseguiu se libertar do ódio que lhe foi construído por tudo que tinha acontecido naquela época. Então, ele já andava
com essa energia o tempo todo. Era o ar de superioridade e presunção e o ódio profundo por aquelas pessoas. Então ele tinha um rasgo e um ódio, e aquilo ele vibrava essa energia o tempo inteiro, sem perceber. E Emmanuel vai nos dando essas dicas. E a partir dali ele não percebe que todas as escolhas que ele faz são movidas por essas emoções desestruturadas. E essas emoções vão moldando o caminho, não necessariamente aquelas coisas precisavam acontecer. Então eu vou pedir licença para a gente discutir um pouquinho em relação ao livro. Mas o porquê é que eu queria trazer as emoções dele ao ápice? Eu quero que você preste atenção que quando o livro começa, Joquedebe apanha na ida, ele volta por outro caminho e ele apanha de novo. Ali é óbvio que existe uma crueldade intrínseca dentro dos soldados. Mas a gente tem que parar para pensar com cuidado, porque não é que Deus esteja sendo mal, castigando ou lhe abandonando. Porque, gente, é muita coincidência você apanhar na ida e na volta. 2 caminhos diferentes, e você apanhou do mesmo jeito. O que Joquedebe não estava percebendo, e o que muitas vezes nós não percebemos na nossa vida, é que nós estamos atraindo. Joquedebe atraiu os soldados. Atraiu com a presunção, atraiu com o orgulho, atraiu com o rancor, atraiu com a mágoa, porque você atrai aquilo que você pensa. Se você pensa em coisas boas, a sua vida é sempre feliz. Sua vida é sempre agradável. Mesmo nos momentos difíceis, você vai conseguir ver um ponto de luz e de esperança. Entretanto, se você só se queixa, se você só reclama, se você só vê o que falta, sua vida vai ficando cada vez mais escura, sombria, só aparece dificuldade. Vou contar um pauzinho engraçado, gente. Vocês vão me dar licença, viu? A gente também conta muitos causos. Conversava com a esposa do meu pai, né? Meu pai casado novamente. E ela contando pra mim que as coisas desandaram de um jeito dentro de casa, que foi quebrando coisa, a cadela da família adoeceu, e foi uma doença gravíssima, eles investiram muito em veterinários, em exames, e foi uma coisa atrás da outra, assim, o carro deu problema, tudo foi acontecendo. E ela disse que virou para o meu pai e disse, a culpa é sua. E meu pai fez, oxente, como assim? Ela disse, por que, meu querido? Já tem mais de um mês que você fica dizendo, a gente vai passar por uma situação muito difícil, a coisa está muito apertada, vai ficar muito difícil pra gente, meu Deus, porque você chamou, a gente nem precisava passar por isso, mas você disse tanto que Deus disse, não, meu filho, você está pedindo tanto que eu vou lhe dar. E é isso que nós fazemos. Meu pai falou isso conscientemente. Entretanto, a gente não precisa falar, a gente vive, a gente vibra, o nosso pensamento está vibrando, então o que a gente pensa, a gente molda no fluido cósmico universal. E retorna para nós como uma atração, como um imã. Então, se aquilo que você pensa o dia todo, se todo dia você acorda e ao invés de agradecer por aquele paraíso, agradecer pela piedade filial dos seus filhos, o trabalho abençoado, o pão na mesa todos os dias, apesar da sua longa idade, você está vestido, você está saudável, ao invés de agradecer, todo dia você fica relembrando, mas eu tinha tantas terras, na minha posição eu tinha dinheiro. Ou seja, você só presta atenção no que falta, você nunca está agradecido pelo que você tem. Então você está o tempo todo vibrando no passado, que não existe, na raiva, na revolta, na injustiça, no desespero. Você está atraindo para si situações ainda mais desesperadoras, situações ainda mais revoltosas e assim por diante. Dá para entender um pouco? Sim, com certeza. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu tô tentando não, mas eu tô associando, trazer para os dias de hoje, né? Como você falou, ele apanhou quando estava indo e apanhou quando estava voltando. Porque Deus é mau? Não, porque o campo vibracional dele estava... Aqueles soldados com a maldade dele já estavam vibrando, simplesmente ele vibrou e atraiu. Porque no fundo ele era cruel. Também. No fundo ele, porque veja, ele olha para os próprios braços com revolta por não conseguir devolver a violência com a mesma violência. Então você percebe que havia nele uma energia de violência que a gente não percebe que tem na gente. A gente às vezes se deixa levar pelas situações, pelas energias das situações e não percebe que a gente está atraindo para a gente.
Meu Deus, a gente tem aquela brincadeira de dizer, né? Não pode sobrar um dinheirinho na conta do pobre que o gás acaba. Assim, A gente faz essa brincadeira, é bobagem, mas alguma coisa em nós atrai. Inconscientemente fica lá já e é atraído. Eu digo isso em questão de... Tem pessoas que têm medo de tudo. Já anda assim. E eu sempre tive isso pra mim, de entregar a Deus e pensar sempre no melhor. Então eu não tenho problema nenhum em andar. Lógico, você tem que se precaver, você tem que ter, mas só o seu pensamento de positividade, de não pensar em nada ruim, creio que já faz uma diferença enorme. Mas o próprio Cristo disse: sejais mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Também. Você vibra no bem, mas isso não significa que você não seja vigilante o suficiente para olhar. Vou mais uma vez contar uma história, eu peço licença aos amigos, porque assim, eu já vi alguém gostar de passar vergonha em público, mas como eu não tenho, porque a gente sempre tem uma história, a gente sempre tem uma história daquele tipo, olha, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Mas deixe-me contar que certa feita, para que a gente possa ter uma ideia de como as nossas vibrações atraem as situações, né? Eu morei num bairro aqui chamado 17 de Março. E quando eu comecei a morar lá há muitos anos, eu devo dizer a vocês que morada maravilhosa, eu não tenho o que dizer. Vivi 9 anos felizes e profundamente abençoados. Mas quando eu chegava na rua, vixe, você mora lá? Meu Deus, não é muito violento não, não é muito perigoso não. Ave Maria, deve ser... Gente, eu vivi feliz demais. E aí, nesses anos lá, meu irmão... Eu tenho um irmão mais novo, e eu lembro-me que certa feita nós estávamos num supermercado fazendo as compras, que quem fazia as compras era eu, e eu vi o meu irmão pegando iogurte. E apesar de que eu ia investir, jamais negaria comida ao meu irmão. Eu vi ele pegando iogurte, botando no carrinho, eu fiz: bota, meu filho, toma, leve para casa para você tomar. E conforme a gente ia andando, eu percebi que ele pegou iogurte para tomar, sem problema nenhum. Tava com fome, queria um lanche, foi tomando, e eu pensando em botar o que ele tomou de volta no carrinho, que no caixa a menina passava a embalagem vazia e tava tudo bem. Então, beleza. E daqui a pouco ele volta e cadê a embalagem? Pra botar de volta no carrinho. E ele foi, pegou outro iogurte, e eu olhando pra cara dele, parei o carrinho, olhei pra ele, aí ele disse: bom, eu peguei esse iogurte pra você. Eu fiz: obrigada, meu filho. Você não vai tomar não? Aí eu fiz: não quero tomar agora não, mas quando você terminar, bote a embalagem aqui pra eu passar. Aí ele disse uma coisa que me deixou branca, nunca vou esquecer. Ele disse: menina, que besteira, a gente toma aqui e joga aqui no lixo, não precisa pagar não. Minha Nossa Senhora, minha alma saiu do corpo. Eu virei pra ele e eu disse: você nunca mais na sua vida repita isso na minha frente ou faça isso, porque eu juro por Jesus Cristo que eu vou ser a primeira a chamar o segurança e vou fazer você passar vergonha na frente de todo mundo no supermercado. Porque por mais difícil que a situação da família esteja, graças a Deus nós não estamos no ponto de passar fome ao ponto de precisar roubar nada de ninguém não. Que isso é roubo. Por você, o que você comer, bote aqui que eu vou pagar. Mas eu fiquei revoltadíssima, eu dei um sermão horroroso nele. Eu disse: a gente não precisa disso. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Se todo mundo chegar para comer bosta, tu vai comer também? Tu não vai. Tu não é todo mundo. Então pare com isso. Não faça mais isso, que nossa família não lhe deu esse tipo de educação. Passa-se o tempo, e aí nós moramos lá, eu morei 9 anos, meu irmão Tássio morou 3 anos, no 17 de março. Nesses 3 anos ele foi assaltado 3 vezes, no 17 de março. Nesses 9 anos eu chegava da Universidade Federal às 11h30 da noite. O motorista parava o ônibus na rua, ele esperava eu dar uma carreira até a minha casa, e depois ele seguia. Podia haver um assalto no ônibus, ou na linha antes ou na linha depois, mas nunca na linha que eu estava. Eu andava na rua, naquela rua, podia ter tido um assalto naquela rua, antes ou depois, mas enquanto eu passava, nunca tive nada. 9 anos vividos em paz, em felicidade e alegria. Porque toda vez que a gente age, a gente está vibrando e está gravando no universo as consequências. Vê como são 2 histórias que aparentemente não tem nada a ver, uma no supermercado e outra, mas que na verdade elas têm tudo a ver. Tudo é o que você atrai, tudo é o que você vibra. Às vezes é uma atitude que você tomou 10 anos atrás, hoje ela está reverberando na sua vida. É um pensamento que você está guardando. Aquele pensamento de querer tirar do outro, quando é retirado de você, está devolvendo.
Você está devolvendo o que você tirou. Não é porque Deus é injusto. Não é porque tudo de ruim só acontece com você. Você atrai pelo que você pensa, pelo que você age, pelas suas escolhas. E foi o que aconteceu com Joquebede. Isso mesmo, você falando agora, já que a gente está nessa linha, eu moro depois de 17. E eu escutei uma frase, eu não sei qual foi o livro, eu li, né? Dizendo que quem pratica a caridade e a justiça jamais tem medo. Jamais teme. Você está protegido. Algumas vezes eu estava saindo de casa ou para vir aqui gravar à noite ou então para levar meus filhos na escola, e poucos minutos depois, quando eu olho no grupo do conjunto, tiroteio, segundos depois que eu passei. Eles que foram 3 vezes. E eu fico agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada. Já tem 5 anos, 4 anos que eu moro lá. Também tranquilo demais. Nunca me aconteceu nada. E eu sigo nesse pensamento, fazendo sempre a minha parte, vibrando onde eu posso, no bom e no melhor. Que era a mentalidade de Gesiel. Não havia revolta em Gesiel, porque Gesiel tinha aquela confiança de que Deus tirou, Deus devolve. Ele entendia com a história de Jó que Deus sempre está trabalhando ao seu favor. Quando ele tira, está trabalhando ao seu favor. Quando ele devolve, ele está trabalhando ao seu favor. A fé e a confiança de Gesiel de que eu louvo a Deus, eu trabalho com amor, eu glorifico ao Senhor em tudo o que eu faço. Então ele não tem medo. Mesmo que tudo pareça perdido, eu não temo. Mesmo quando chegou aquele momento de se transformar em escravo, Gesiel não sentiu um pingo de revolta, porque ele tinha plena confiança de que Deus estava guiando o caminho dele em todos os momentos. Entende? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Mas a gente geralmente tem a mentalidade do Joquebede. A gente percebe que Joquebede sempre se orgulhou de acreditar no Deus único, da sua religiosidade, mas o que a gente percebe é que a gente tem os dois extremos, Joquebede e Gesiel. Era para que nós fôssemos como Gesiel. Entretanto, nós estamos sempre sendo como Joquebede. A gente enche a boca para dizer que é espírita, a gente enche a boca para falar que acredita em Deus. Entretanto, a gente se deixa levar pelas vibrações equivocadas. A gente não confia na misericórdia de Deus. A gente reclama quando alguma coisa acontece, ao invés de agradecer, porque a gente nem sabe. Às vezes aquilo que Deus está tirando está salvando a vida da gente, a gente nem imagina. Mas a gente se deixa levar pela revolta, assim como Joquebede se deixou levar. Então, são reflexões que essa história nos traz. E aí eu vou pedir licença mais uma vez para mais uma cola, que é o meu livro dos Espíritos. É o de bolso, porque a gente leva para tudo que é lugar, para que a gente vá brincando um pouco com as questões do livro dos Espíritos em relação ao que aconteceu com Joquebede. Quando Kardec questiona na 843... o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então aqui fica claro, nós temos a escolha. Nós escolhemos os nossos caminhos. Nós escolhemos a forma como nós vamos viver. Talvez nós não possamos escolher determinadas coisas que acontecem conosco, enfermidades congênitas, situações familiares, a gente pode dizer que a gente não escolhe. Perdas no caminho às vezes acontecem sem que necessariamente nós tenhamos escolhido. Entretanto, nós podemos escolher a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Tem uma próxima questão, que é a 851, que diz assim: existe uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido literal destas palavras? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Nessa questão ele vai perguntar: será que nosso amor estava escrito nas estrelas? Não, porque o destino já está todo escrito. Porque eu li no tarô. Porque o destino já está aqui. Será que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas já estão pré-determinadas? Então, independente da escolha que eu fizer, eu sempre vou passar por isso? Será que mesmo que você escolha outra coisa, no final você tem que viver aquilo? É isso que Kardec está questionando. E aí, os espíritos respondem: fatalidade não existe, senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Escolhendo,
ele faz uma espécie de destino, que é a consequência da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentação, o espírito conserva seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal. É sempre senhor de ceder ou resistir. A fatalidade é o seguinte: Blanda, você vai reencarnar, você escolheu seus pais, você escolheu mais ou menos o tipo de vida que você quer viver, porque nessa vida você veio para trabalhar certas questões, orgulho, lei do trabalho, e aí você vai, conforme você vai vendo sua própria vida, você vai percebendo. Então, assim, existem certos pontos de referência na sua vida que foram escolhidos antes de você chegar. Entretanto, eles são pontos de referência. Eles não são pontos fixos. Porque conforme você vai vivendo, você pode escolher. Vai chegar um momento da sua vida que é um encruzilhado. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. E de repente, a depender do que você escolheu, sua vida vai ser totalmente diferente. E no meio do caminho, você pode mudar de ideia e escolher outro caminho. E em determinado ponto, se afastar completamente dos pontos de referência, ou conseguir alcançar os pontos de referência, mas tendo de arrodear muito mais. É isso que ele está dizendo. O que a gente tira disso na história de Joquebed? A perda de tudo que Joquebed perdeu naqueles anos é uma fatalidade. Ali foi Deus muitas vezes educando o orgulho de Joquebed, mostrando a ele que ele estava vivendo uma posição que estava alimentando ainda mais o orgulho que ele já tinha. E que, na verdade, quando Deus retirou, foi para dizer assim: meu filho, este orgulho vai levar você para o abismo. Volte, reflita. Por quê? Não é porque Deus fez isso comigo. Não. É o que Deus quer que eu aprenda com isso. Mas ao invés de questionar, ele guardou o ranço, o rancor, a mágoa, se sentiu injustiçado, se sentiu... E ele focou a sua vida inteira nessas emoções. Ele não agradeceu porque ficou a chácara. Ele reclamou porque ficou a chácara. Só a chácara. É como a gente muitas vezes, vixe, tem trabalho, serviços gerais, um salário mínimo. Quero não. Meu amor, ruim é não ter emprego. Ali é que é difícil. É você não saber o que você vai comer amanhã. A gente acorda de manhã dentro de casa. Cuscuz com ovo de novo. Graças a Deus tem cuscuz com ovo. Tudo é a forma como você enxerga. Ai, meu Deus, não gosto da minha casa. Graças a Deus tem uma casa. Tu já pensaste como é difícil viver na rua e não ter um abrigo? Sim, a sua casa talvez não seja a casa dos seus sonhos, mas nada impede que você se esforce para alcançá-la lá na frente. Mas se você não sabe agradecer pelo que você tem, se você não sabe valorizar o pouco que você tem, como você quer receber mais se você não sabe cuidar do pouco? Porque é assim, as bênçãos divinas são presentes. Se eu te dou um presente e você menospreza e joga o meu presente no lixo, eu vou te presentear novamente? Não vou. Se você não sabe ser grato pelas bênçãos que Deus lhe deu no pouco, por que Deus vai te dar mais se você não sabe agradecer, se você não sabe conservar, se você não sabe cuidar daquilo que lhe foi oferecido? Então a história de Joquebed vem nos ensinar um pouco sobre isso. E aí ele vem mais aqui, ó. Um bom espírito, vendo você fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Se a gente voltar na historinha que eu contei, Joquebed, quando ele estava nos momentos de surto, por 2 vezes, veio como se fosse um anjo sussurrando a lembrança dos filhos. Do ambiente paradisíaco da chácara, como quem diz assim: lembra do que você tem de bom, não se deixe levar. Oh, lembra de Gesiel e de Abigail, mas ele teimosamente... Aí chegou uma hora que a espiritualidade disse: bem, não podemos mais interferir. E deixou. E ele vai, aí vem aqui, um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Veja que aqui a gente vai ver aquele momento em que ele sai do tribunal. A espiritualidade sussurrando para ele lembrar dos filhos, e ao mesmo tempo ele está tão tomado de ódio, de um sentimento de superioridade, de injustiça, que ele começa a alimentar. E aí vem a influência do mal. Ele entrou na vibração,
Aí vem aquela ideia, né, aquelas ideias intrusivas do toca fogo, pega fogo, queima tudo. Você acha que essa ideia veio para Joquebed sozinho? Um homem que a vida inteira foi supostamente normal? Alguém que supostamente sempre foi muito religioso? E aí veio do nada, ele se tornou um criminoso. Não foi do nada. Aquelas emoções foram se alimentando dentro dele e ele foi entrando numa determinada vibração. E quando o seu pensamento entra nessa vibração, ele se junta com milhares de outros pensamentos iguais. Então, se você está vibrando na violência, você vai ter a sua, mais milhões se juntando à sua, transformando ela, e aí você tem um surto criminoso. Joquebed, de alguém que supostamente sempre foi honesto, se tornou um criminoso. Quantos de nós não fazem a mesma coisa? A gente vai se deixando levar pela violência. A gente vai se deixando levar pelas influências das redes sociais, dos jargões que estão na moda, você ouvir esses jargões na internet, e de tudo é violência, tudo é falta de tolerância. Aí você diz assim, menina, fulano teve uma batida e atirou no outro e matou o outro na batida, mas era um homem tão bom, uma pessoa tão honesta, eu não entendo de onde veio isso. Fulano, invigilante, estava entrando na vibração, juntou seu pensamento com esses pensamentos. Ele poderia, porque aqui o livro diz, Joquebed não precisava. Se ele tivesse pegado as coisinhas dele e voltado direto para casa, em casa seus filhos o teriam acalmado e tudo teria se resolvido. Mas ele foi ali, aquelas ideias, meu Deus, eu perdi tudo, e ali ele ficou e ele cometeu um crime. E quantos de nós não fazem o mesmo? Perceber? Simplesmente se deixando levar por todas essas ilusões. E por fim, eu tenho uma outra pergunta, que vai ser a última, gente, que é do Livro dos Espíritos, para que a gente possa analisar um pouco o caso de Joquebed, que é a 9.3. Se o homem é frequentemente o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Então, se a maioria das perdas são consequências de nossas escolhas, será que, moralmente falando, as nossas dores morais também não são influenciadas pelas escolhas? E os espíritos respondem mais ainda. As dores morais são muito mais influenciadas pelas nossas escolhas, porque os sofrimentos materiais são independentes da vontade, ou seja, aquela vez que ele perdeu tudo era independente da vontade dele. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. Era o que Joquebed estava vivendo. A sua alma era uma alma torturada. E a partir da sua alma torturada, ele fez escolhas que culminaram em sua morte, na escravidão do seu filho e na solidão da sua filha. Ele não precisava ter vivido tudo aquilo, foram escolhas. E mesmo ele recebendo avisos, ele foi ali caminhando até o abismo por escolha própria. Ele diz aqui: a inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, que era o caso de Joquebed, ele tinha ódio, então ele atraiu a surra na ida e na volta. De seu despeito, porque ele tinha despeito. E ele achou que queimando aquilo, ele conseguiria, digamos assim, extravasar esse despeito. Se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Que foi o que Joquebed vivia. Por todos aqueles anos, depois de perder tudo, ele continuou ali, minando e ressentindo e revivendo todas aquelas situações que atraíram. Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, vai lembrar que Gesiel, depois do período de escravidão, ele salva a vida de um patrício, adquire a doença e ele então é jogado numa praia para sobreviver à própria sorte. É resgatado por um bandido e é levado à casa do caminho. E quem abre a porta para Gesiel é Simão Pedro. E a partir daquele momento, Gesiel se torna Estevão. E a gente sabe que Paulo não existiria sem Estevão. Então alguém pode dizer assim: então, Blanda,
Neste caso, Joquedebe escolheu porque ele precisava, porque Gesiel tinha que virar escravo para depois virar Estevão, porque se ele não fosse escravo, ele não seria Estevão. E a resposta é não. Ele não precisava virar um escravo para ser Estevão. Porque se para Gesiel ser Estevão era uma fatalidade da sua vida, era um ponto, era um marco de sua vida, se Joquedebe tivesse aquietado o facho, não tivesse ido para o juízo e eles tivessem permanecido lá, a gente nunca sabe. Um irmão do caminho poderia ter passado lá, tê-lo conhecido, porque Gesiel, quando leu os evangelhos de Levi pela primeira vez, ele sentiu sua alma sendo movida. Então, independente do lugar ou do momento que ele lesse, ele seria movido. Então, ele poderia ter conhecido um irmão do caminho e ter sido movido, sem precisar sair dali e já se tornar Estevão. A gente nunca sabe, mas Deus sempre tem os seus caminhos. Ou mesmo que ele tivesse perdido tudo, se ele não tivesse cometido o crime do incêndio, eles teriam pego todas as suas coisas e saído viajando pelo mundo. E nesse caminho ele encontraria os irmãos do caminho, ele encontraria e ele também se tornaria Gesiel do mesmo jeito. Porque o que fez Gesiel se transformar em Estevão foi o evangelho. A alma dele já ressoava com aquilo. Então, independente do caminho, aquele era o ponto de chegada dele. Aquela era a fatalidade da vida dele, ele chegaria. Mas pelas escolhas de Joquedebe, ele chegou pelo caminho mais árduo. Deu para entender? Sim. Então existem algumas coisas que nós sempre vamos chegar, mas como esse caminho vai acontecer é de acordo com as nossas escolhas. Então, o que nós podemos perceber da conversa de hoje é que, primeiro, precisamos ter mais fé e confiança em Deus. E Ele faz tudo de melhor, todos os caminhos. E que se a nossa vida não está sendo tão feliz como nós gostaríamos, então cabe a nós fazermos uma autorreflexão. Que tipo de pensamento, que tipo de palavra eu estou dizendo? Qual é o tipo de conversa que eu alimento todo dia? Qual é o tipo de conteúdo que eu consumo no celular, na internet, nas redes sociais? Que tipo de princípios eu estou trazendo para a minha vida ou para a vida dos meus filhos? Que tipo de escolha eu estou fazendo? Porque se a minha vida está ruim hoje, foram as minhas escolhas que construíram tijolo por tijolo a vida que eu estou levando aqui. E ao mesmo tempo são as minhas escolhas que vão transformar essa vida na vida que eu sempre sonhei. Claro, mantendo-me sempre junto ao Pai, com confiança extrema em qualquer situação. Então foi mais ou menos essa conversa que a gente tinha trazido. Eu ficaria aqui mais 3, 4, 5 horas, né? Ouvindo, porque você realmente tem um dom da palavra. Muito obrigada. Quero te agradecer novamente. Quero lembrar a todos vocês que nos assistem em nosso canal no YouTube. Não deixe deixar seu like, se inscrever. Nós também temos nossos cortes no Instagram. Estamos todos os dias lá. E muito obrigada, de verdade. Imagina. Foi uma reflexão, foi uma conversa que eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito na vida de todos nós. E não deixem de ler o livro. Paulo Esteves, é perfeito. Você falando aqui e lembrando. Se transportando, né? Transportando, é perfeito. Eu quero muito agradecer ao convite da casa, quero agradecer a paciência e a caridade de todos os que nos ouvem e pedir desculpas se talvez em alguma palavra ou outra, talvez não tenhamos conseguido passar o conteúdo da melhor forma, mas essa conversa foi realmente muito gostosa. Maravilhosa. Até mais.